Ele pediu uma esposa por carta e descreveu tudo com honestidade, mas 5 mulheres fugiram apavoradas ao verem onde ele vivia. Você consegue imaginar a humilhação de assistir noiva após noiva, recusar você não pelo que é, mas pelo que sua casa parece ser. Mas essa história aconteceu, no interior de Minas Gerais em 1912, numa propriedade onde o abandono escondia não pobreza, mas uma dor tão profunda que transformou um lar em ruína viva. Se você está assistindo esse vídeo agora, deixe nos comentários de onde você está nos acompanhando. Escreva sua cidade e estado. Vamos ver quantos lugares diferentes do Brasil e do mundo essa história vai alcançar. E se você gosta de histórias reais, de superação e amor verdadeiro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. A poeira suspensa no ar da estação ferroviária de Piedade do Rio Grande brilhava sob o sol de março daquele ano. Helena, Furtado, segurava a pequena mala de couro gasto com ambas as mãos, os dedos brancos, de tanta força. Enquanto observava os outros passageiros se dispersarem aos poucos. Ela tinha 31 anos e usava vestido cinza de algodão simples, com gola alta fechada até o pescoço, mangas compridas, apesar do calor. O chapéu modesto cobria cabelos castanhos presos num coque baixo. Os óculos de leitura pendurados numa correntinha discreta balançavam levemente sobre o peito a cada respiração controlada. Ao seu redor, famílias se reencontravam com abraços calorosos. Homens de negócios acertavam o chapéu e seguiam apressados. Uma jovem noiva, não mais que 19 anos, corria em direção ao noivo que a esperava com um ramo de flores. Helena observou a cena com expressão neutra, mas algo apertou dentro do peito. Ela não era aquela jovem radiante. Não haveria flores. Não haveria corrida de braços abertos. Ela vinha para casar com um homem que nunca tinha visto pessoalmente, cuja única comunicação foram 3 cartas formais trocadas ao longo de 2 meses. A última carta estava guardada no bolso interno da mala. Helena a tinha lido tantas vezes que já sabia de cor. Martim Tavares, 34 anos, engenheiro agrônomo, proprietário de terras, viúvo há 4 anos. Descrevia-se como um homem sério, trabalhador, de poucos vícios e muita terra. Oferecia casamento honrado, casa própria, segurança. Não prometia amor, mas prometia respeito. E para Helena, naquele momento da vida, respeito parecia infinitamente mais do que ela poderia esperar de qualquer outro lugar. Ela tinha sido professora primária na cidade de Januária por 7 anos. Amava ensinar, amava ver as crianças aprenderem as primeiras letras, ou olhinhos brilhando quando finalmente decifravam uma palavra inteira. Ganhava pouco, mas era o suficiente para o quartinho alugado na pensão de Dona Clotilde para os livros que comprava. Ocasionalmente, para a vida modesta mas digna, que construíra sozinha desde que os tios que a criaram faleceram. Tudo desmoronou por causa de um mal-entendido e da vaidade ferida de uma mulher poderosa. Januária era cidade pequena, onde reputações se construíam em anos e se destruíam em dias. O diretor da escola Juvenal Pires, homem de 50 anos casado com Ofélia Pires, havia desenvolvido certa admiração por Helena. Nada impróprio, apenas a consideração de superior por funcionária competente. Ele elogiava seu trabalho em reuniões, pedia sua opinião sobre métodos pedagógicos, recomendava livros. Ofélia interpretou de modo diferente. Mulher ciumenta e influente, filha do prefeito, começou a espalhar veneno. Primeiro foram comentários discretos nas rodas de chá da sociedade local. Depois insinuações mais diretas. Helena, mulher solteira, aos 30 anos, sem família, vivendo sozinha, estaria de olho no marido alheio. Estaria usando métodos indecorosos para ganhar favores do diretor. Helena tentou defender-se, mas palavras de professora pobre não pesavam contra palavras de primeira-dama da educação municipal. Em julho de 1911, foi demitida sob alegação vaga de inadequação ao ambiente escolar, sem referências, sem carta de recomendação, sem explicação oficial que pudesse contestar. Procurou emprego em fazendas como preceptora. As famílias se interessavam até perguntarem por referências da última colocação. Então, os rostos se fechavam, as desculpas apareciam, as portas se trancavam. Tentou costura, mas não tinha habilidade suficiente para competir. Tentou trabalhar em casa de família, mas sua educação formal causava desconfiança nas patroas, que temiam que moça letrada demais pudesse ter mais influências. O dinheiro economizado foi acabando, a pensão precisava ser paga. A comida precisava ser comprada. Helena viu-se aos poucos,
deslizando em direção àquela invisibilidade social, reservada às mulheres sem família, sem recursos e sem reputação. O convento era a opção que algumas sugeriam, mas Helena, embora temente a Deus, não sentia vocação religiosa. Não conseguia imaginar-se trancada entre muros para sempre. Foi Dona Clotilde, a dona da pensão, que sugeriu com delicadeza, quase envergonhada, a homens do interior, que procuram esposas por correspondência, disse numa tarde, enquanto tomavam café na cozinha. Viúvos, a maioria homens bons que precisam de companhia e ajuda na casa. Não é vergonha nenhuma, minha filha. Casamento é casamento, começando do jeito que for. Helena passou 2 semanas considerando. A ideia repugnava inicialmente. Casar com desconhecido parecia desespero extremo. Última fronteira antes da mendicância ou algo pior. Mas à medida que os dias passavam e as opções não apareciam, a ideia foi se tornando menos absurda e mais prática. Casamento por conveniência sempre existiu. Afinal, pelo menos entre famílias de posses, arranjos matrimoniais eram norma. Por que seria diferente para ela? Dona Clotilde tinha contato com a agência discreta que fazia intermediação. Helena escreveu carta simples apresentando-se 30 anos, saudável, alfabetizada, professora. De formação, sem vícios, sem família, sem dote. Honesta, até na falta de atrativos. Recebeu 3 respostas. Escolheu a de Martim Tavares, porque foi a única que não prometia mundos e fundos. A única que soava genuinamente honesta. Na primeira carta dele, Martim se descreveu sem floreios. Viúvo há 4 anos. Sem filhos, proprietário de 120 alqueires de terra boa para café e milho, casa própria, situação financeira estável, vida simples. Procurava esposa para companhia e administração do lar. Não esperava a paixão avassaladora, nem fingia que a ofereceria, mas prometia tratamento digno, fidelidade e provisão material. Helena respondeu com igual franqueza, contou sobre a demissão, sobre os boatos, sobre a situação difícil. Não queria enganá-lo. Se ele mudasse de ideia após saber, preferia que fosse antes de viajar até lá. Martim respondeu 2 semanas depois, dizendo que boatos não o assustavam, que conhecia bem, como cidades pequenas destruíam pessoas sem necessidade, e que sua proposta se mantinha. Trocaram mais 2 cartas, acertando detalhes. Casamento civil e religioso na chegada dela. Ela ficaria numa pensão na cidade até o casamento, se preferisse, para ter tempo de conhecê-lo melhor. Martin avisou que a pensão local era precária. Helena, com pouco dinheiro restante, disse que se ele fosse homem, de palavra como parecia ser, o casamento rápido não a incomodava, não tinha mais nada a perder. E ali estava ela na estação esperando por um homem que só conhecia através de palavras escritas numa caligrafia firme e levemente inclinada. Um movimento perto do portão de saída chamou sua atenção. Um homem alto, ombros largos, chapéu de abas largas escurecendo o rosto, caminhava em direção à estação. Usava roupa simples, mas limpa. Calça de sarja marrom, camisa de algodão branco com mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços queimados de sol e músculos definidos pelo trabalho. Botas gastas, mas engraxadas. Ele parou na entrada da estação, e seus olhos percorreram os últimos passageiros restantes. Helena deu um passo à frente instintivamente. Será que era ele? O homem a viu e pareceu hesitar também. Então caminhou devagar em sua direção, tirando o chapéu à medida que se aproximava. Senhorita Helena Furtado? Perguntou ele com voz grave, mas não ameaçadora. Helena confirmou que sim. Sentindo o coração acelerar, ele estendeu a mão num cumprimento formal. Martim Tavares, é um prazer finalmente conhecê-la. A mão dele era grande e calejada, quente. O aperto foi firme, mas não esmagador. Ele a soltou rapidamente, com respeito evidente pelos limites sociais. De perto, Helena pode vê-lo melhor. Rosto anguloso, pele bronzeada, olhos castanhos fundos que pareciam carregar peso invisível. Rugas ao redor dos olhos sugeriam que já fora homem que sorria, mas agora a expressão era séria, quase melancólica, barba curta, bem feita, cabelos castanhos escuros, cortados simples. Ele tinha a aparência de homem que trabalhava duro, dormia pouco e carregava preocupações que não dividia. A viagem foi boa? Perguntou ele com educação formal. Foi tranquila, sim, respondeu Helena. Obrigada por vir me buscar. Martim fez gesto, discreto, indicando a saída. Tenho a charrete esperando ali fora. A fazenda fica a 1 hora daqui. Se a senhora preferir, podemos ir ao cartório amanhã cedo e à igreja depois. Providenciei quarto na pensão para a senhora descansar hoje.
Helena hesitou apenas um segundo. Sua voz saiu firme, quando respondeu que se ele não se importasse, preferia ir diretamente à fazenda. Já tinha decidido confiar naquela escolha, e prolongar não mudaria nada. Martim pareceu surpreso, mas acenou em concordância, como a senhora preferir. Vamos então. A charrete era simples, mas bem cuidada. Puxada por cavalo castanho lustroso, Martin acomodou a mala dela na parte de trás e ofereceu a mão para ajudá-la a subir. Helena a aceitou e se acomodou no banco, ajeitando a saia. Ele subiu do outro lado, pegou as rédeas e o cavalo começou a andar. Os primeiros minutos transcorreram em silêncio constrangido. Helena observava a paisagem, os casalhos dando lugar a campo aberto, morros verdes ao longe, céu azul intenso, pontilhado de nuvens brancas. O calor era seco, diferente da umidade de Januária. Poeira subia do caminho de terra, batida sob as rodas da charrete. Martim finalmente quebrou o silêncio. Eu preciso avisá-la de uma coisa antes de chegarmos. Sua voz suave hesitante, quase envergonhada. A casa nem está em boas condições. Não menti na carta sobre a situação financeira. A fazenda vai bem, mas a casa em si está muito abandonada. Eu não consegui. Ele pausou buscando palavras. Não consegui cuidar dela direito, depois que fiquei sozinho. Helena olhou para ele. O perfil de Martim mostrava a mandíbula tensa, olhar fixo à frente. Está em boas condições. Como assim? Perguntou ela com cautela. Martim respirou fundo. Precisa de muitos reparos. Telhado com goteiras, paredes descascadas, jardim tomado pelo mato. Não é lugar bonito, senhorita Helena. Eu entenderia se a senhora quisesse voltar quando ver. Já aconteceu antes. Havia algo doloroso na forma como ele disse aquilo. Já aconteceu antes. Helena sentiu curiosidade, mas não perguntou. Sua voz saiu gentil quando respondeu: Senhor Martim, eu não estou procurando palácio, estou procurando recomeço. Se há teto e paredes, já é mais do que muita gente tem. Martim a olhou de soslaio, como se avaliasse se ela falava sério. Pareceu não encontrar mentira na expressão dela e voltou os olhos para o caminho. A senhora é muito diferente das outras, disse ele baixinho, quase para si mesmo. O caminho foi ficando mais estreito, cercado por vegetação mais densa. Passaram porteira de madeira com placa entalhada, Fazenda Santa Helena. Nome coincidente que fez Helena sorrir discretamente. Martim notou e explicou que tinha sido o nome escolhido pela mãe dele, falecida há muitos anos, em homenagem à santa de devoção da família. Mas 500 metros adiante, após curva entre árvores frondosas, a casa surgiu. Helena sentiu o impacto visual como um soco no estômago. Martim não tinha exagerado, tinha sido acaso minimizado. A construção era grande, térrea e ampla, estrutura de fazenda, antiga com varanda na frente, sustentada por colunas de madeira. Mas onde deveria haver beleza, havia desolação. O telhado de telhas vermelhas apresentava falhas visíveis, algumas telhas quebradas, outras ausentes completamente. As paredes, que um dia foram brancas, estavam descascadas, manchadas de umidade e com remendos de bolor escuro. A varanda tinha tábuas soltas, janelas com vidros embaçados ou rachados. O jardim da frente era mataga, capim alto engolindo o que um dia fora. Canteiros. Mais impactante que a decadência física era a atmosfera. A casa transmitia a tristeza quase palpável, como se estivesse de luto por si mesma. Parecia a construção que tinha desistido de selar. Martim parou a charrete e não desceu imediatamente. Ficou sentado, olhando para a casa com expressão que Helena não conseguiu decifrar. Vergonha, talvez, ou dor, ou ambas. Eu sei que é chocante, disse ele com voz rouca. As outras fugiram assim que viram. Uma nem desceu da charrete. Outra entrou, olhou ao redor e pediu para eu levá-la de volta na mesma hora. Eu não culpo nenhuma. Eu mesmo tenho vergonha de viver aqui desse jeito. Helena continuou olhando para a casa. Algo nela, alguma intuição que não sabia nomear, sussurrou que aquilo não era desleixo. Homem que mantém charrete limpa, cavalo bem cuidado, roupas simples mas alinhadas, não deixa a casa desmoronar por preguiça. Havia outra razão. Razão que tinha a ver com as rugas de tristeza ao redor dos olhos dele. Com o peso na voz, com os 4 anos de vivez que ele mencionara, ela desceu da charrete sozinha, antes que ele pudesse ajudá-la. Caminhou devagar em direção à varanda, ouvindo atrás de si o som de Martim descendo também. A madeira rangeu sob seus sapatos quando subiu os 3 degraus. De perto os danos eram ainda mais evidentes. Teia de aranha entre as colunas, poeira acumulada, folhas secas amontoadas nos cantos. Mas a estrutura era sólida, os alicerces eram fortes. As proporções da casa eram harmoniosas.
Era construção bem feita, que tinha sido linda um dia e poderia ser novamente. Martim chegou ao lado dela, carregando a mala. Sua voz estava carregada de resignação quando falou: "Se a senhora quiser que eu a leve de volta à cidade agora, eu levo. Pode ficar na pensão até conseguir passagem de trem. Não vou guardar rancor." Helena se virou para encará-lo. Os olhos dele evitavam os dela, fixos no chão da varanda. Ela percebeu que ele esperava a rejeição, como quem espera a tempestade inevitável. "Quantas vezes?" perguntou ela suavemente. "Quantas mulheres vieram antes de mim?" Martim finalmente a olhou. 5. Ao longo de 2 anos todas fugiram. E o senhor continuou tentando. Ele deu algo próximo de sorriso amargo. "Sou teimoso e solitário, combinação perigosa." Helena estendeu a mão. "Posso ver por dentro?" Martim piscou claramente, não esperando aquilo. Hesitou, depois entregou a ela a chave grande de ferro. "A tranca está dura", avisou. Helena girou a chave na fechadura com esforço. A porta se abriu com um gemido longo de dobradiças, sem óleo. O cheiro que saiu foi de lugar fechado há muito tempo. Mofo, misturado com poeira velha. Ela entrou. O interior confirmava e, ao mesmo tempo, contradizia o exterior. A sala principal era espaçosa, com pé direito alto, móveis de madeira, qualidade, embora cobertos com lençóis empoeirados. Chão de tábuas, largas, manchado, mas ainda bonito. Janelas grandes que deixariam entrar. Luz abundante se fossem limpas, mas tudo estava parado no tempo. Relógio de parede marcando 3:15. Ponteiros imóveis, flores secas, num vaso reduzidas a pó cinza, camada grossa. Poeira sobre cada superfície, teias de aranha nos cantos do teto alto. Martin entrou atrás dela, ficando perto da porta como visitante na própria casa. Helena caminhou devagar pela sala, passando os dedos sobre o encosto de uma cadeira, levantando nuvem de poeira. Ela espirrou e se desculpou. "São móveis bonitos", comentou ela. "Foram da minha mãe", respondeu Martim. "E antes dela da avó. Família sempre cuidou bem das coisas. Até eu." Havia autorrecriminação clara na voz dele. Helena se virou. "Sei. Martim, posso fazer uma pergunta direta?" Ele acenou que sim. "O senhor tinha esposa morando aqui?" "Não tinha." O rosto de Martim se fechou. "Tinha 4 anos. E quando ela faleceu, o senhor parou de cuidar da casa." "Não foi exatamente assim", começou Martim, depois parou, suspirou pesadamente. "Foi exatamente assim. Eu não consigo." Ele procurou palavras e não encontrou. Gesticulou vagamente ao redor. "Não consigo mexer em nada. Parece errado, parece traição." Helena entendeu. O abandono não era negligência, era santuário de luto. A casa estava congelada no dia da tragédia, como inseto preservado em ambar. Martim não destruíra nada, mas também não permitira que nada mudasse ou vivesse. Ela tomou decisão naquele momento. Caminhou até onde ele estava, parou na frente dele e falou com firmeza gentil: "Senhor Martim, eu vou ficar. Vou casar com o senhor amanhã se ainda quiser. E devagar, com paciência, vamos trazer essa casa de volta à vida. Mas preciso que o senhor entenda uma coisa." Ela pausou, até ele olhá-la nos olhos. "Eu não posso viver num santuário. Posso viver numa casa que precisa de trabalho, posso viver em lugar simples, mas não posso viver em altar para outra mulher." Martim a encarou por longo momento. Algo passou pelos olhos dele. Emoção complexa, que Helena não conseguiu nomear. Medo talvez, ou esperança, ou ambos lutando. Quando ele falou, a voz está